Vivemos numa era de engano e a geração mais jovem aprenderá pelas redes sociais. Aprendemos isso. Eles aprendem uma parte na igreja, mas muitos deles, honestamente, nem frequentam uma igreja. A igreja deles é alguém nas redes sociais, alguém online. Sabe, Skip, não vão a lugar nenhum no domingo. Só vamos beber. E eles fazem isso. Eu sabia que as pessoas fariam isso. Pegam o café delas. Ei, grande ministro, estou de pijama, certo? E assim você acaba criando uma preguiça espiritual. Estou preocupado que a verdadeira escatologia bíblica esteja se perdendo na tradução. Por isso convidei esses dois homens de Deus para esta conversa. Perry Stone está aqui conosco. Perry Stone. E nas montanhas está Perry. Back in the hollers of West Virginia. Aí está. E temos Mike Signorelli, o Yankee Sênior aqui. Bonjour. O dia todo, caso você esteja se perguntando, só quero te dizer de um... Mini Billy italiano aqui. Isso mesmo. Nova Jersey. Somos os Yankees, italiano de Nova York. Homem da família real. Família real, não se esqueça disso. Nova família. Eu tenho que te dizer, porém, Perry Stone, é exatamente como você gostaria que ele fosse fora das câmeras. Não, é verdade. Isso é verdade. Você é a mesma pessoa. Eu simplesmente sou quem eu sou. E você é pra nós, você é um pai na fé. Você é um general. Isso significa muito. Você lançou o alicerce para nós. E eu observei, e parece que acontece ciclicamente, que a escatologia toma esse rumo estranho. Particularmente, quem prega o arrebatamento se torna esse alvo de críticas, um alvo popular de críticas. Com certeza. Quero garantir que nada seja esquecido ao entrarmos nesta geração. Quais são algumas revelações importantes ou maneiras que devemos olhar para a Bíblia para garantir que estamos interpretando a profecia bíblica corretamente? Já ministrei e ainda ministro em algumas das maiores igrejas dos Estados Unidos. E em algumas das igrejas onde eu vou, os pastores são meus amigos, amigos muito próximos e sempre serão. Às vezes vou e dizem, Perry, queremos que evite falar sobre o arrebatamento. Certo. E eu digo, tudo bem, sem problema, tenho outras 100 mensagens para pregar. Depois vou perguntar por quê, e eles vão responder, esses são os motivos. Não, esses são os líderes de igrejas mais jovens, talvez da geração Z? Geração Z, sim. Ok, e então eles vão dizer, o primeiro motivo é que achamos que profecia é algo controverso. Com certeza. Segundo, achamos que o simbolismo confunde as pessoas e é difícil de interpretar. Terceiro, achamos que isso assusta as pessoas e esse é o principal motivo. Acho que você ouve mais que vai assustar. Posso ser honesto com você? Ir para o inferno me assusta, certo? Vamos lá. Quero dizer, é errado dizer para as pessoas que o temor do Senhor precisa estar sobre nós? Não há nada de errado nisso. Mas existe o medo de talvez você estar assustando pessoas novas. E então um homem me falou que tinha Bom, não vou dizer o tamanho, mas não era nosso conhecido, pois ele acredita como a gente. Ele disse, conheço muitos pastores que gostariam de ter você. Eu pregava na igreja dele, que é ótima. Eu falei, peça para ele ligar. Ele respondeu, esse é o problema. Eles sabem como você crê profeticamente, certo? Eles gostam de te assistir, mas têm medo de te convidar para ensinar isso. Isso foi o que ouvi, número 4. Eles vão parar de contribuir. Eles vão investir talvez em alimentos não perecíveis. E eu disse, pela minha experiência de realizar uma conferência profética internacional, que agora é a maior dos Estados Unidos, praticamente todo ano no mês de abril, é a nossa melhor oferta do ano. Eu disse, não fazemos, não cobramos, só sugerimos. Se quiser dar uma oferta, sabe por que é a melhor do ano? Porque acreditam que devemos levar o evangelho adiante. Então eu disse, na verdade, se os pastores têm medo disso, eles estão perdendo uma boa oportunidade de dizer para as pessoas, pessoal, se realmente estamos aqui, então vamos trabalhar duro para trazer o máximo de pessoas possível para o reino. E vamos apoiar todo o ministério que pudermos. Missões, vamos aumentar nossas ofertas para missões. Vamos aumentar nossas dízimos e ofertas. Cara, vamos fazer ações evangelísticas. Precisamos trazer essas crianças de rua para mim. Sim, quando eu penso que o Senhor pode voltar, e talvez Ele não venha na minha vida, ok, vamos admitir. Mas eu tento viver como se Ele pudesse voltar hoje, e planejo como se Ele não fosse voltar por muito tempo. Mas o que isso faz comigo é que me faz querer realmente espalhar a mensagem sobre a vida eterna, a aliança, e de qualquer forma que eu puder transmitir isso.
Então, para mim, esse retorno, além de fazer isso, também me faz julgar a mim mesmo. E até mesmo Paulo sugeriu isso ao insinuar, ou a Bíblia, o Novo Testamento, que se acreditamos que ele está vindo, nós nos purificamos. Isso mesmo. Então você se levanta de manhã ou no final do dia e diz: cara, eu perdi a paciência. Eu não deveria ter feito isso. Senhor, amanhã vou pedir desculpas para talvez um membro da equipe. Não deveria ter feito isso, por isso você faz isso. Quero dizer algo para outras pessoas. Tinha um primo de 63 anos com quem falávamos sobre viver até os 80 ou 90 anos, ir à Itália, construir um lugar para reunir toda a família. Ela morreu em um acidente de carro cerca de 30 minutos após eu falar com ela. 63 anos planejando viver até ficar bem velho, a caçula de uma família de 10 filhos, uma família italiana, certo? Foi aí que a realidade me atingiu. Quero dizer isso a quem assiste. Não é só sobre quando Jesus voltará. Estarei pronto? O que devo fazer? É que eu posso morrer? Amanhã promete. Pode ser um avião. Olhe para os Nilons, queridos amigos. Eles estavam indo para um cruzeiro do Bill Gates. Eles não chegaram. Quero dizer, pense no número de vezes que Deus nos poupou sobrenaturalmente ou nas oportunidades em que poderíamos ter sido levados. Então, trata-se de manter a pureza da mente, pureza do coração. Quando é ensinado corretamente, isso cria uma urgência saudável. Isso motiva a formação de discípulos e a frequência à igreja, especialmente ao perceber a proximidade daquele dia. É isso que deveria tratar e fazer. Isso não deveria dividir opiniões quanto ao momento do arrebatamento. Como você disse, temos bons amigos que erram, e tudo bem. É mais ou menos assim. Essa geração precisa urgentemente de uma revelação que una e os faça ansiar pela vinda dele. O que você tem visto ao acompanhar ministérios e ministros mais jovens? Você percebe que eles tentam lidar com a escatologia? Sim, antes de tudo, quero dizer que você sempre prega sobre isso na sua igreja e você diria que isso criou uma espécie de repriorização, onde as pessoas... Isso alinha as prioridades delas para dizer, sabe de uma coisa? Algumas coisas com as quais eu me preocupava são um pouco menos importantes do que eu pensava, e eu preciso me ajustar. Então temos visto isso na nossa igreja também. Quero olhar para a câmera, pois será confrontador. Mas a sua visão sobre o fim dos tempos, a escatologia, sua visão sobre o arrebatamento, é resultado do seu próprio estudo bíblico pessoal ou de conteúdo que você viu na internet? Porque eu acho que o que está acontecendo é que, ao invés das pessoas consumirem conteúdo e irem às escrituras, ou melhor ainda, irem às escrituras por si mesmas e depois conferirem com o conteúdo, elas estão simplesmente consumindo. Acredito que grande parte da enganação entre a geração Z e os millennials é resultado da persuasão por apresentações eloquentes e edições convincentes. E eles estão dizendo, acho que a posição do arrebatamento pré-tribulacional está errada porque alguém em quem confio em outros assuntos, mas que na verdade não é autoridade em escatologia. Eu vou ao dentista porque ele é especialista em dentes, mas não deixaria ele operar meu coração. E o que acontece é que há muitos pastores agora, e eu vou expor tudo porque acho que estamos ao vivo agora, então nem edite isso. Mas, sabe, como estamos em um mundo em que precisamos alimentar a máquina de conteúdo, os pastores estão produzindo conteúdo. E olha, esse pastor pode ter pegado um roteiro do ChatGPT que ele leu em um vídeo, mas ele não dedicou tempo. E é por isso que eu amo vocês dois, porque, claro, vocês já falavam sobre essas questões e esses assuntos muito antes da IA, então a gente sabe que vocês não estão seguindo um roteiro. Então, sabe, eu li o seu livro... E, sabe, você está lançando conteúdo de alta qualidade por meio de uma editora que foi avaliada por alguns dos maiores teólogos vivos atualmente. E é conteúdo de alta qualidade em um mundo de conteúdo de baixa qualidade, e isso é mais necessário agora do que nunca. E eu acho que vocês dois estão fazendo um trabalho incrível. Mas espero que isto esteja gerando convicção nas pessoas agora. Só porque alguém fala com autoridade sobre um aspecto das escrituras, não significa que essa pessoa tenha o mesmo nível de precisão e autoridade em todas as coisas. Uau! E eu só quero deixar isso claro. Um bom exemplo disso é um homem, e eu não vou citar o nome dele por respeito, mas ele era um gênio em teologia, só que era um cessacionista, o que para pentecostais e carismáticos nós discordamos. Então ele defendia fortemente que todos os dons cessaram, que todos os dons já passaram.
Na minha opinião, com base em tudo que eu conheço do grego, do Novo Testamento e da história, os dons não cessaram. Simplesmente não cessaram. Então, se você ouvisse esse homem falar sobre outras questões doutrinárias, diria: esse é um ótimo ensino, sólido. Mas quando ele entra na questão de não haver dons em sua igreja, de não haver pessoas cheias do Espírito, como nós chamaríamos de cheias do Espírito na igreja, então você precisa separar. Você só pode separar se souber. Cresci perto de um homem com educação até a 3ª série, cheio do Espírito, que falava 7 idiomas fluentemente, incluindo 2 estrangeiros na guerra, em West Virginia. Cresci com um pai que impôs as mãos sobre uma mulher alemã, chamou-a pelo nome e disse que ela estava doente e como Deus agiria. Podemos homenagear seu pai um momento? Ele está no céu. Você pode trazê-lo de volta. Os dons em que ele operava. Ouça, todos os 9. Sim, ele jejuava e orava o tempo todo e ele era assustador. Chamavam-no à igreja só para orar pelos doentes. Nos últimos 5 anos de ministério, 16 pessoas foram comprovadamente curadas de câncer. Não estou falando de câncer e quimioterapia, estou falando que eles foram curados. Então eu gostei do que você disse. Você disse muito bem agora que os professores são doutrinariamente corretos, digamos, sobre a salvação. Eles estão corretos sobre libertação. Talvez até estejam corretos sobre o Espírito Santo. Sabemos pela Bíblia que eles estão alinhados. Mas então eles entram em uma área com a qual realmente não estão familiarizados, que é escatológica. Sim. Então dizem, preciso pregar sobre Apocalipse. Honestamente, eles vão para o ChatGPT, YouTube. YouTube. Eles começam a ouvir e não fazem um estudo aprofundado porque, estou te dizendo, profecia exige estudo aprofundado. Provavelmente requer mais estudo aprofundado do que qualquer outro tema que citaríamos em teologia, seja numa escola teológica ou de avivamento. E por isso eu gostei do que você disse, porque isso é muito verdadeiro. Só porque alguém ensina sobre isso não quer dizer que seja especialista. E só porque uma pessoa está compartilhando, sabe, que encontraram lá em Samaria, encontraram uma tábua antiga que dizia que, você sabe, esse negócio dos Anunnaki está muito em alta agora na Bíblia etíope, que tem muito de gnosticismo, então as pessoas não sabem. E agora temos pessoas rejeitando a Bíblia que foi usada por séculos por outra Bíblia que tem coisas estranhas nela. Mas é uma coisa nova. Então cara, isso é tão incrível. Eu tenho uma notícia bombástica. Eu tenho uma revelação bombástica. Sabe, Jesus e Lúcifer eram irmãos. Quero dizer, uau, de onde você tirou isso? Está naquele pergaminho que encontraram. Sabe, gnosticismo. É verdade. O Apocalipse é o último livro porque exige compreensão dos anteriores para ser plenamente entendido. Mas qual é sua responsabilidade? Bem, veja, quando Michael Jordan foi para o beisebol, vimos no que deu. Que ilustração. Que perfeito. É isso, vamos lá. Veja bem, ele é um ótimo atleta, mas isso não o torna um grande jogador de beisebol. Fique na sua área. Esses caras são ótimos comunicadores e especialistas em uma área. Depois mudam para outra, mas são tão eloquentes que cativam. Muitos pensam que estiveram errados a vida toda, mas é importante ler a Bíblia por si mesmo. Por isso digo que, ao observar a vida e o ministério de vocês, vejo um nível de especialista com uma profundidade notável. E acho que a preocupação que tenho com as gerações mais jovens é que elas confiam em indivíduos. E eu acho que, historicamente, havia instituições formadas por indivíduos. E assim havia um consenso. Vamos resolver isso. Vamos conversar sobre isso. Então, o motivo pelo qual coisas como a Bíblia etíope, Cristo e Lúcifer serem irmãos só chegam ao nível que estão hoje é porque nenhuma instituição está fechando o canal deles. Mas você percebe que não há filtragem. E é isso que eu adoro. Essa é outra coisa, eles tiram as conclusões por você. Bem, porque eu estou navegando nesse espaço e eu penso, aqueles que têm autoridade também devem estar sob autoridade? Certo. E você começou essa transmissão ao vivo homenageando ele. Então você entende que esse homem provou seu valor ao longo de décadas e existe um nível de autoridade nisso. Acredito que esses youtubers apenas ligam a câmera, investem em anúncios, viralizam e depois constroem público enganando as massas. E sabe, eles nem sequer verificam por si mesmos. E é por isso que estamos vivendo numa era de engano. E a geração mais jovem vai aprender pelas redes sociais, nós já aprendemos isso.
Eles aprendem uma parte na igreja, mas muitos deles, sinceramente, nem frequentam uma igreja. A igreja deles é alguém nas redes sociais, alguém online. Não vão sair no domingo, só tomar café em casa. Eles fazem isso, eu sabia que fariam. Pegam seu café. Ei, ótimo pastor, estou de pijama. E assim você acaba criando uma preguiça espiritual. É, Qual é essa palavra? Lackadav. lackadaisical. Nunca consegui pronunciar essa palavra. Diga de novo. Lackadaisical. Lackadaisical. Espírito neles de forma que eles simplesmente aceitam a comida que é oferecida. A Bíblia diz para comer o que está diante de você, mas não se refere a ela mesma. Isso está falando sobre se você está viajando e tem comida e você não sabe o que está comendo, ore por ela, abençoe-a. Então nós não devemos, e eu acho que o que aconteceu, eu me lembro, vamos pegar, por exemplo, um dos canais que acho que todos nós usamos, seria o YouTube. Mas eu me lembro quando o YouTube começou, eu me lembro quando ele saiu pela primeira vez, sabe? Você tinha que construir, levava muito tempo para formar um público. Eu me lembro, tínhamos um canal no YouTube para a congregação local e outro para o ministério. Chegamos a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 inscritos. Naquela época, isso era considerado muito bom. Isso é muito bom. Mas o que aconteceu é que você pensa em ter 16 bilhões. Eu não sei o número exato, mas eu verifiquei recentemente. Eram entre 16 bilhões e 17 bilhões de vídeos em computadores, o que significa que qualquer coisa que você quiser procurar. Provavelmente, exceto, você sabe, você não vai encontrar certos tipos de pornografia lá porque acho que eles proibiram isso. Mas quero dizer, se você tem um assunto, liste 1.000 assuntos. Eu garanto que alguém fez um vídeo sobre isso. Então agora o que você tem é competição. É como um pastor em uma cidade. Temos 300 igrejas em nosso condado de 120.000 pessoas. 300. A maior é a Batista e a segunda é a Pentecostal. São igrejas grandes, como em nossa cidade, que é uma das melhores e se dá muito bem. Todos se dão bem e os pastores oram juntos, tornando a cidade ótima, mas em alguns lugares isso vira competição entre igrejas. Então você precisa inventar alguma coisa para este domingo para atrair o seu povo. Porque se você sabe se eles vão ter um cantor convidado ali, adivinha? Hoje em dia as pessoas frequentam 3 igrejas. Isso é um dado da Barna, é verdade. Antigamente era só uma, todo mundo era muito fiel a uma só. Agora eles perguntam, quer ir na igreja tal ou não quer ir a lugar nenhum? Eles escolhem. Chamo isso de cristianismo Piccadilly, tipo cafeteria. Você pode escolher o que quiser e deixar o resto. Uau, é com isso que estamos lidando. Cristiano, KNW, cristianismo. As pessoas conhecem KNW. Eu amo KNW. Quanto mais velho, mais você gosta de KNW. Mas a Huxley e Orwell, em 1984 se dizia que toda informação e verdade seriam banidas. Então você tem Admirável Mundo Novo, de Huxley, que disse que haverá tanta informação que as pessoas vão perder o interesse completamente. Qual é a solução para tudo isso? Como essa geração chega à verdade da profecia bíblica? Ouvi um homem sábio dizer, siga os frutos, não os malucos. E ele tem uma camiseta. Porque aqui está a boa notícia. Essas pessoas, você acertou quando o Perry disse, sabe, é uma competição. Então, quem vence em uma competição desse jeito? O mais barulhento, o mais atraente, o mais dramático, certo? De forma controversa, polêmico. Então, quando você vê o pré-tribulacionismo e isso é dominante, aí ok, quem vai receber mais atenção? A pessoa que diz vocês estão errados, certo? Então acontece o contrapeso. E aí todos os do contra seguem junto e de repente você cria seu próprio mundo. Estamos vendo isso acontecer. Mas a boa notícia é que, eventualmente, as pessoas percebem que aquela pessoa ali não tem caráter, aquela pessoa ali não tem conteúdo, aquela pessoa ali, e isso vai desmoronar por si só. Para mim, porque as pessoas dizem, Mike, você tem uma igreja com 7 campi em algumas das cidades mais sombrias da América. Ao longo dos anos tentando construir fielmente uma igreja, lidamos com falsos profetas chegando e tirando pessoas daqui. Nos primeiros dias eu ficava desesperado com isso, pensando, como pode alguém ser seduzido assim? Eu costumava pregar sobre isso e tudo mais. Com o tempo percebi que aquilo que inicialmente atraiu essas pessoas não tinha nada por trás. Tudo desmoronou por si só, eu apenas permaneci fiel. E eu acho que se você simplesmente escrever livros com fidelidade, se você for fiel, se você continuar, as pessoas eventualmente, escuta, ontem à noite eu estava, como vocês dizem, Whataburger. Whataburger? Whataburger, né? Whataburger é ótimo. Sério, era a única coisa aberta.
É uma imitação ruim do Whataburger da Carolina do Norte. Mas prossiga. Ok. Você está provando meu ponto. Você se empanturra disso por um tempo, mas depois volta para a comida caseira, algo mais substancial. Acho que muitos, como o etíope e quem se perde nessas trilhas conspiratórias, se empanturram disso, mas depois de um tempo isso some. E eu acho que o meu erro foi lutar no fronte errado, lutar as batalhas erradas. Sabe o que quero dizer? Ao invés de provar que outros estão errados, apenas ensino o que é certo. Pregando a verdade. Tenho um presente gratuito sobre o fim dos tempos, mas pode continuar. Ok, você disse algo que é muito profundo. Uma vez eu fui ao banco e, você sabe, os bancos identificam dinheiro falso. Sim, certo. E às vezes eu já tive dinheiro falso. Eu não falsifiquei, apenas peguei em algum lugar, talvez numa banca de fitas. Alguém pagou, eles ficam com o dinheiro e não trocam a nota falsa nem avisam. Isso é falso. Vou te dar 100. Um banco não faz isso, apenas descarta o dinheiro falso. Perguntei a uma funcionária como lidam com dinheiro falso. Sabe o que ela me disse? Ela disse: nós lidamos tanto com dinheiro de verdade que conseguimos tocar no falso com os dedos e já saber que não é real. Poxa, porque eles têm que usar um material diferente. Pode até parecer. A cor pode até parecer semelhante, mas é o que você sente ao tocar. Uau, com o seu toque você percebe. Então, nessa ideia de tantas pessoas por aí, no que você acredita, eu acho que antes de tudo você tem que olhar para isso, e eu vou dizer dessa forma. Você tem que olhar para ministérios estabelecidos que estão lá há décadas e gerações, que têm frutos, que são sólidos, e se manter, quero dizer, no estudo. Veja, não estou me gabando, mas essa é a verdade de Deus. Meu filho, anos atrás, não acreditava. Sentamos por 1 hora e mostramos isso a ele. É o que faço o dia todo. Vá para o meu escritório. Só sou interrompido se precisar assinar papéis ou fazer encerramentos na TV. 8 a 9 horas por dia, eu estudo. Dá para perceber. Essa é a minha vida. Eu tenho 170 mil horas. Faço isso desde os 16 anos. Quando eu escrevia o comentário, trabalhava 16 a 18 horas por dia e dormia só 4 horas por quase 7 anos. Tive um colapso. Alguns já ouviram falar, outros não. Não procurem saber. Vão ouvir coisas absurdas, como que tive tumor cerebral ou aluguei o topo de um hospital. Nada disso é verdade. Ainda estou aqui. Aleluia. Vocês ouviram absurdos. Mas eu realmente tive um colapso físico porque exagerei. Culpa minha. Culpo a mim mesmo, certo? Mas eu também sei que quando as pessoas me desafiam dizendo você acredita, você não acredita no cessacionismo, por quê? Eu posso literalmente sentar e dizer, vamos para a Bíblia, grego, hebraico ou grego nesse caso. Vamos para a história. Deixe-me citar para você o século VII, quando esse dom operou. Bem, eles dizem que o arrebatamento começou nos anos 1800 em uma reunião de oração guiada por uma mulher chamada MacDonald. Grant Jeffrey desmentiu isso antes de ir para o céu há 10 anos, meu Deus. Efraim, o sírio, que é da igreja ortodoxa, não da igreja católica do século IV ortodoxo, escreve sobre o arrebatamento, com certeza, e ele coloca como pré-tribulacionista, certo? Os primeiros pais da igreja não escreveram sobre isso. Existem pais da igreja católicos e ortodoxos, certo? Então, quando você começa a estudar tudo isso, você descobre que o pastor de Hermas falou sobre escapar da tribulação. Isso foi depois que o livro do Apocalipse foi escrito. Então, quantos desses caras que estão atacando vão sequer saber disso? Certo. Então a gente chega e diz, acho que falamos outro dia sobre as 7 festas. Sim, como elas estão em ordem. Como isso se encaixa? Você não pode fazer nada com isso. Não. É isso. Tem que ver o que ele faz para entender. Confira no nosso canal do YouTube. Não, assista! Você precisa ouvir o que eu disse. Totalmente, e estou sendo honesto, isso destrói as visões do arrebatamento no meio e após a tribulação. Sim, é muito simples, e você não precisa discutir isso. E qualquer um que conhece festivais, mas de novo, você precisa conhecer os festivais na ordem certa. Se não souber disso, não vai acreditar no que disse. Exatamente. Quais festivais? Não sei do que ele fala. Hoje não tem festival. Sabe, isso é coisa de hebreu. Já ouvi falar. É tipo, vamos lá, pessoal. Chegou a hora de buscarmos a palavra. Você deve buscar a palavra e ser um verdadeiro crente na Bíblia. É isso que quero que faça. Acesse revivalnation.com e confira nossos cursos online sobre 1 aos Tessalonicenses, analisando versículo por versículo.
Tem um gráfico gratuito em revivalnation.com sobre a teoria dos 7 dias de trabalho. Um dia para o Senhor equivale a 1000 anos e 1000 anos equivalem a um dia. Nós acabamos de criar isso e acredito nessa ideia. Sim, sim. Então isso está disponível gratuitamente em revivalnation.com. Você pode estudar isso com sua igreja e se divertir com isso. Como as pessoas podem entrar em contato com você? Uau, você é muito gentil. Acesse mixignorelli.com, signoreli.com. Muitos ensinamentos e recursos excelentes. Muitos blogs. Na verdade, acabamos de organizar todos os meus blogs por tópicos em grupos. Então, qualquer coisa que você possa imaginar, todas essas questões polêmicas, mikesignorelli.com. Se quiser a Biblioteca de Alexandria, acesse este canal do YouTube. Eu disse, cara, esse sujeito, Você tem isso? onde achou isso? É um vídeo do YouTube. Pela primeira vez, você lança um livro com seu filho, Children of the Apocalypse, previsto para março. Deixe-me dizer algo. Não falo isso só porque você está aqui ou mostrou um livro. Deus me permitiu escrever cerca de 100 livros, alguns com 32 páginas, todos com minha participação. Sim, Ele tem me permitido escrever muitos livros proféticos. Eu posso realmente dizer diante do Senhor, não é só porque meu filho me ajudou, é um milagre ele ter feito isso. Vamos lá. Esse livro vai ajudar as pessoas. Não, eu concordo. Não é só sobre a época do ano. Existem protocolos aqui. Agora que sabemos, é isso que você faz. Bum, bum, bum. Meu filho fez a capa disso. Posso dizer isso? Sério? Fez mesmo? É ele. Eu adorei a capa. Ele é um gênio. Contratem ele. Contratem ele. Tirem ele das mãos dele. Levem ele para o nosso ministério. Isso é pentecostalismo à moda antiga? Eu te digo, nós vamos encontrar alguém. Já rodei muito, convivi com veteranos e agora sou um deles. Sabe do que falo? Sobre o livro, estou muito animado. Espero que muitos de vocês reservem um tempo. Já temos pré-venda no nosso ministério. Ao assistir, faça a sua. Jonathan e eu assinaremos os exemplares do ministério. Primeira edição assinada. Coleciono livros, tenho dezenas de milhares. Este é o livro que você vai querer. Concordo. Aproveitem os recursos, pessoal.